No capítulo 2, vamos ler do 28 ao 32. Joel, capítulo 2, versículos 28 a 32. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. O Senhor abençoe essa palavra no nosso coração, amém? Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra, que podemos fazer sempre livres. Temos a oportunidade de estarmos aqui voluntariamente, sem nenhuma restrição. Nós te agradecemos por isso e te pedimos, invocamos a Tua presença entre nós nessa hora, para que o Teu querer seja implantado mais uma vez em nosso coração e que possamos entender os Teus propósitos em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. O nome Joel é interpretado como o Senhor de Deus. Na verdade é uma contração, como se fosse um apelido. E ele é um dos profetas menores. Ele é menor porque o tamanho do texto é pequeno, não que ele seja menor em tamanho de pessoa ou em qualidade da profecia. Na verdade, a profecia de Joel impactou muito o povo de Israel em sua época, mas ele tem poucas palavras, digamos assim, são só 3 capítulos. Então ele é considerado um profeta menor por causa disso, por causa do tamanho. E o tema do livro de Joel é um julgamento vindouro e a restauração daqueles que se arrependerem. Então, qual é o tema do livro? Vai vir um juízo. Vai vir um juízo. A palavra o dia do Senhor, que aparece no Novo Testamento, ela não aparece normalmente no Velho Testamento. Ela começa a aparecer a partir do profeta Isaías e dos outros profetas que vêm em sequência. Ele, por exemplo, não aparece nos Salmos, não aparece no Pentateuco, não aparece. E ele interpreta o dia do Senhor como um dia em que Deus iria julgar o seu povo em primeiro lugar e depois todas as nações que se rebelaram contra ele. É muito importante porque é muito comum nós nos referirmos a um dia do Senhor, um texto, uma expressão que aparece no Novo Testamento em grego chamado Kairos. O Kairos não é o dia do Senhor que está sendo mencionado aqui, são eventos independentes. O Kairos é um evento em que Deus age momentaneamente na vida de alguém ou na vida de uma pequena parte. São eventos. O dia do Senhor é um evento cósmico grande, em que abrange muitas coisas e é bem diferente do Kairos. O evento que ele chama aqui dia do Senhor é um dia de juízo. Um dia de juízo. Então, ele está avaliando, desde o início, ele está falando assim, vai vir um julgamento de Deus, através desse dia, onde Deus vai punir primeiro o seu povo e depois os ímpios. E ele começa a falar sobre isso. O livro todo é sobre um julgamento. E no final, uma promessa de esperança. É interessante porque, talvez hoje, mais do que nunca, nós estamos vivendo em nossa sociedade, aqui no Brasil, uma sensação de que algo está errado. Não sei se vocês têm essa sensação. Eu tenho. Se você olha na internet, né, e você vai ver que existe... Bom, primeiro porque é difícil encontrar qualquer verdade lá. Tudo que você vê lá é uma mentira total ou só parcial, mas sempre mentira. Não há muita verdade em que você possa ler por ali. Mas você fica com uma sensação assim, tem alguma coisa errada acontecendo. Tem até uma brincadeira assim, algo errado não está certo.
uma redundância nisso. E nós ficamos pensando assim, será que vai vir um juízo de Deus? Bom, a Bíblia diz que existe o dia do Senhor, que Ele julga o seu povo. E Ele está avisando ao povo de Israel que iria vir um juízo. O livro todo fala de um juízo. Começa o livro, eu não li no início, mas ele fala um texto que muita gente, principalmente nas igrejas pentecostais, você deve ter ouvido muito esse texto que ele fala do gafanhoto devorador, o gafanhoto e tal, que está destruindo tudo. E as pessoas oram, eu já vi pessoas orar, repreende o gafanhoto, repreende não sei o que. Já viram isso? Já? Só que esse gafanhoto foi mandado por Deus. O texto diz que foi Deus que mandou o gafanhoto. Você está pedindo para Deus repreender aquilo que ele mesmo está fazendo, né? E ele está dizendo, o texto, de que Deus está enviando como punição, como julgamento do pecado daquele povo. Assim, qual o pecado, né? Simão, pecado é pecado, mas é principalmente o pecado da idolatria. Parece, é só idolatria, só que ele adorava um outro Deus. Não, isso tinha uma implicação enorme. Além de a idolatria ser um dos 10 mandamentos, que é condenado nos 10 mandamentos, ele levava a práticas abomináveis. Havia um culto em que se sacrificava crianças. Coisas abomináveis diante de Deus. Todo tipo de abominação e injustiça acontecia com aqueles que seguiam outros cultos. E eles estavam praticando isso abertamente, já fazia tempo. E Deus enviava o profeta assim, não faça isso, eu vou julgar vocês. Aí aconteceu um tempo interessante, porque agora Deus está começando o seu juízo através de problemas físicos, seca, gafanhoto, todo tipo de atos da natureza que estavam prejudicando e fazendo o povo sofrer. E por último, ia haver guerra. Eles foram dominados e destruídos. O texto que nós lemos no início, ele é bastante conhecido no Novo Testamento, porque essa profecia foi realizada no dia de Pentecostes. Como lemos aqui, acontecerá que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então esse texto é citado explicitamente lá no livro de Atos, como a realização dessa profecia, que foi feita 400 anos antes. A profecia demorou 400 anos para acontecer. Mas o julgamento que ele havia profetizado, está profetizando, vai haver um julgamento, aconteceu 200 anos depois. E Jerusalém foi destruída, o povo foi cativo, muita gente morreu. Só que isso não é um aviso, vai acontecer um negócio ruim. Tem muito profeta assim, que fala, não, vai acontecer um negócio ruim. Qual o objetivo disso? Tinha que acontecer? O texto diz não tem que acontecer. Não tem. Isso é um aviso para não acontecer. Mas se você não prestar atenção, vai acontecer. E aconteceu porque eles não prestaram atenção. O profeta, então, aqui no capítulo 2, mesmo, versículo 13 e 17, ele diz assim, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Se arrepende do mal que Ele pretende fazer como punição. Entenda-se assim. Rasgai o vosso coração e as vossas vestes. O que ele quer dizer com isso? Porque naquela época, e aqui vale a pena se aprofundar mais, havia uma prática, e é mencionada lá no livro de Reis mais de uma vez, que alguém que estava buscando a Deus intensamente vestia pano de saco, se cobria de cinza, fazia jejum, e uma das maneiras de demonstrar um pânico geral, uma indignação, era rasgar as vestes. O cara se rasgava a veste. Há um dos textos lá em que o rei rasga a veste quando recebe uma mensagem de Senaqueribe que ele vai destruir, dizendo que vai destruir Jerusalém. Ele rasga as vestes na presença de todos, e debaixo das vestes reais havia pano de saco e cinza. Isso era escrito lá no Velho Testamento. Isso era uma prática. As pessoas, assim como hoje, em muitos outros lugares, a maneira de você expressar tristeza, a maneira de você expressar espanto,
a maneira de você expressar luto é diferente. Não é só chorando, né? Basta ver nos vídeos por aí de outros povos que você vê que tem algumas atividades bastante estranhas. Não vou mencionar aqui porque não é uma crítica, é só mostrando que existem maneiras diferentes de você expressar o que está sentindo. E aquelas pessoas naquela época, elas expressavam externamente um arrependimento rasgando a sua veste. Ou seja, se você pecou contra mim, você fez uma coisa ruim, aí a pessoa, para admitir isso, rasgava a veste. Para dizer, se você tem razão, eu pequei. E o profeta diz isso, não adianta rasgar a veste coisa nenhuma. Você tem que rasgar o seu coração. Não adianta o coração ficar do mesmo jeito que você só rasga o que está lá de fora, as vestes. Então ele está mostrando que Deus não valoriza a aparência, coisa que no nosso tempo de hoje as pessoas estão valorizando a aparência em detrimento da substância, de quem realmente nós somos, o que realmente estamos sentindo. Nós temos visto muito, eu estava até conversando com a Tere recentemente sobre isso, né? Em um texto falando, eu vejo muito no LinkedIn, falando orientação do que você deve fazer para prosperar nessa vida. Você deve estudar, cada vez mais estudar. Esse conselho não está sendo seguido por muita gente, que é uma nova classe que surgiu na nossa sociedade, chamado Digital Influencers. Eu sou uma influenciadora, sou um influenciador. O que você faz? Eu tenho um canal aí em alguma mídia em que eu apareço fazendo umas palhaçadas, dando uns conselhos, falando um monte de bobagem, e aparece um monte de gente que dá like. E a partir dali eu ganho dinheiro com os likes, por causa da propaganda que eu estou vendendo. E tem muita gente que está ficando rico com isso. Não estudaram, não tem competência para nada, a não ser gerar likes. Vivem de aparência. Vivem de aparência. E é um monte de gente. Eu cheguei a ler um texto recente de que muitos jovens hoje em dia têm como objetivo se tornar influenciador. Eu só preciso descobrir em quem que eu vou influenciar. Não precisa ser coisa boa, pode ser coisa ruim, desde que influencie. Viver de aparência. Rasgue as suas vestes? Não, rasgue o seu coração. Quebre o seu celular. Talvez fosse a melhor tradução hoje, né? Assim, eu vi um vídeo, isso é um vídeo, né, de brincadeira, né? Tem uma rua assim, mudamos sua vida em 15 minutos. O cara olha assim, nossa, assim, entra aqui, mudamos sua vida em 15 minutos. Aí o cara entra, você muda minha vida em 15 minutos? Sim, senhor. Então eu estou disposto, me dá o seu celular aqui. Aí pega o celular, pega o martelo, pronto. A partir de agora sua vida vai mudar. Sua vida é mudança. O cara quebra o celular, sua vida muda. Em 15 minutos. Porque a pessoa vive uma vida de aparência, uma vida virtual, ela está só no celular. Pessoas que dormem com o celular do lado, acordam à noite para ver o celular o tempo todo. Vivem de aparência. Onde está a substância? Rasgue o seu coração. Você quer se arrepender? Você quer entender o que Deus tem propósito para a sua vida? Rasgue o seu coração. Não adianta rasgar as vestes. Quer dizer, não adianta você ler esse texto aqui, que foi dito há 2.500 anos atrás, assim, a Bíblia diz que eu devia rasgar minhas vestes. Interpreta para hoje, faça diferente. Deus está interessado em olhar o seu coração. Deus não está interessado em ritos, tradições, e isso se aplica tanto ao nível individual como na própria igreja, coletivamente, tá? Nós temos que viver uma vida autêntica na presença de Deus, porque Deus está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade, palavras de Jesus. Nós não vamos substituir isso por tipo de roupa, tipo de atitude externa. O que interessa é o que vai no coração. E o nosso profeta Joel estava avisando, olha, rasga o seu coração, não adianta rasgar a veste. Deus é compassivo. Convertei-vos. Deus é compassivo. Ele não está preocupado com esse tipo de coisa. Ele é misericordioso. Ele quer não punir. Ele quer abençoar. Mas você tem que rasgar o seu coração, tem que se converter, você tem que se arrepender dos seus pecados. E o povo não atendeu. E veio o juízo.
Então a gente acha, não, mas Deus é bonzinho. Tem muita gente, no final de contas, tem até uma teologia que diz, no final de contas, todo mundo vai para o céu. Todo mundo vai para o céu. Por quê? Porque Deus é bom, Deus é amor. A Bíblia diz que Ele é amor. Como é que um Deus de amor vai mandar alguém para o inferno? Isso é uma conversa fiada, uma conversa demoníaca. Aliás, sobre isso eu até aconselho, eu vi um videozinho, postei aí na igreja de um grupo evangélico, ele é nordestino, um grupo nordestino que fala com um sotaque nordestino, e é muito engraçado, aparece um cara e um sujeito com a máscara do diabo. Aí o diabo vai tentar ele, aí o diabo chega para ele com um fruto e diz assim, se você comer esse fruto, você vai ser igual a Deus. É mesmo? Por que você não come? Aí o diabo, aí você me quebra. É muito engraçado, os filhos são muito engraçados. Se eu começo a olhar, aí o diabo chega para ele assim, se você me adorar, eu vou fazer o que você quiser, qualquer pedido. Qualquer pedido? Aí eu quero ir para o céu. Aí o diabo diz, aí você me quebra. Como é que eu vou para o céu junto com você? É muito engraçado, tem vários vídeos muito engraçados. Mas é interessante de ver como Satanás ele tenta enganar as pessoas, às vezes usando até a palavra de Deus. Você não precisa cumprir, não. É aqui, nada, isso aí não é para levar a sério, não. O profeta João está dizendo claramente, olha, rasga o seu coração, porque vai vir juízo aí. Deus é misericordioso, Ele não quer, mas, olha, vai chegar um momento que não vai dar mais para segurar. 200 anos depois dessa profecia veio o juízo e tudo foi destruído, porque eles não deram ouvidos. Uma outra coisa importante do livro do profeta Joel é que ele diz claramente, e começa já no capítulo 1, que Deus usa o sofrimento físico para chamar a atenção. Ele usa. Por isso que ele fala do gafanhoto, da seca, de tudo que a natureza pode prejudicar, né? Ele diz, olha, eu vou fazer um sofrimento em você para ver se você acorda. É isso mesmo. Mas isso está no versículo 4 do capítulo 1, né? É só ler de novo lá, quem tiver curiosidade pode ler mais tarde. Só que tem um detalhe, às vezes isso funciona, às vezes não. Tem gente que quando está no desespero, quando está na ventania, como dizem algumas pessoas, ele busca Deus, ele clama ao Senhor, está em dificuldades pessoais, então ele vai lá e busca o Senhor, ele procura entender o que está acontecendo, e Deus está dizendo, olha, está acontecendo isso por consequência dos seus pecados, você tem que mudar. Você tem que entender que o meu agir é assim mesmo, estou chamando sua atenção. E tem outras pessoas que fazem o contrário, que endurecem o coração diante das verdades de Deus e ainda ficam num desespero ainda maior, porque a coisa só piora, né? Mas Deus usa, na sua soberania, Ele usa problemas para chamar a atenção das pessoas. E isso estava acontecendo naquela época. O profeta dizia assim, está acontecendo isso, o gafanhoto está comendo. Por que gafanhoto, gente? Pessoa assim, a Maria que nunca viu um gafanhoto, não sei quantos já viram, eu já vi, tá? Mas por que ele fala de gafanhoto? Porque ele comia colheita, o pessoal ficava com fome. Gafanhoto é fome, né? É como se fosse a geada, é como se fosse a seca. Vai lá, destrói tudo, o cara não tem o que comer. Para nós aqui da cidade, sabe, os armazéns estão cheios de comida. A gente não pensa que isso pode ser um grande problema. Na década de 90, devido ao meu trabalho, eu tive muito contato com o pessoal da Rússia e eu trouxe um grupo de professores que moravam em Moscou, na cidade capital, aqui em São José. Em algum momento, eu não sei exatamente porquê, eu os levei no Carrefour. Eles ficaram assim, a cara deles, começaram a filmar dentro do Carrefour. Pilhas de frutas, de comida, tudo. Eles nunca tinham visto aquilo. Tanta fartura. Porque na terra deles, 6 meses de neve, uma única colheita por ano. Se aquela colheita não der certo, é fome. E eles chegam aqui e vê fruta em todas, o ano inteiro dando fruta. Pilhas de fruta, pilhas de comida. Eles filmaram isso lá dentro. Ficaram impressionados. Essa não era a realidade deles. A realidade daquele povo era que se viesse uma praga, se viesse uma geada, se viesse, eles iam morrer de fome, não tinham comida. Senhor, vou apertar vocês onde dói, porque senão vocês vão continuar em pecado, vão continuar se afastando de mim. Deus usa isso, Deus é soberano. O importante é que o povo de Deus entenda
quando Deus está agindo, quando Deus, e Ele fez isso no passado e faz agora, que preste atenção no que está acontecendo, que a gente encare que muito sofrimento Deus está nos chamando a atenção. É um aviso do Senhor, e é um aviso para o julgamento daqueles que não se arrependem. É um julgamento justo e justificado, e ele vai ser terrível para muitos, menos para aqueles que se arrependerem. Esse é o convite. E em terceiro, que é o texto que nós lemos, existe uma promessa de esperança no final, quando ele diz que vai derramar o Espírito sobre toda a carne, e que os velhos iriam sonhar, os jovens iriam ter visões, os filhos e filhas profetizariam, e até os servos e servas mostrarei prodígio no céu e na terra. O sol se converterá, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é uma promessa de esperança, que eu, como disse, explicitamente, do jeito que está escrito aqui, se concretizou no Pentecostes 400 anos depois, e também se concretiza nos dias de hoje. Essa promessa de esperança, de restauração, de bênção, de prosperidade, é promessa para aqueles que invocam o nome do Senhor. Então, se nós estamos vendo alguma coisa que está acontecendo, Senhora, tem juízo de Deus ali. Eu preciso rasgar o meu coração, e eu preciso invocar o nome do Senhor. Eu preciso buscar o Senhor. Senhor, o que eu posso fazer? O que eu às vezes tenho que deixar de fazer, que eu posso fazer alguma coisa errada? Eu devo invocar o nome do Senhor e contar que Ele é misericordioso, compassivo, que se arrepende do mal, e Ele está pronto para nos abençoar, porque Ele é grande em benignidade. A promessa de Deus aqui no caso, ela é tripla, né? A promessa que Joel disse aqui para o povo que estava sendo afligido, avisando do juízo que viria, ele dá três bênçãos que iria acontecer: a restauração material da cura divina sobre a terra seria curada; a restauração espiritual através do derramamento divino do seu Espírito Santo, todos passariam a ter o Espírito Santo. Então é uma restauração espiritual, e é uma restauração nacional por causa do julgamento divino sobre os injustos. Sim, eu vou abençoar aqueles que me invocam e vou castigar aqueles que estão em irreverência, são rebeldes, estão em rebeldia contra mim. Então é um julgamento que seria geral, né? Nacional, o seguinte, coletivo, sobre os injustos. Haveria uma restauração espiritual de cada um, individual, devido à presença do Espírito Santo, e uma restauração material através da cura da terra. Eu fico pensando o seguinte: eu não sei se a gente entende que a terra pode ser amaldiçoada. Isso aparece na Bíblia várias vezes. Uma coisa muito curiosa, né? Faz parte até de uma certa situação do meu trabalho, isso está na internet, vocês podem ver tudo isso que eu estiver falando, é que o Apocalipse, ele fala que quando há uma das trombetas que toca, né? A trombeta, ela vai marcando historicamente a aproximação do dia do Senhor, o juízo final, certo? E uma dessas é a queda de uma estrela chamada Psinto. Já ouviram isso no Apocalipse? A queda de uma estrela chamada Psinto. E ela cai, e ela acontece o quê? Ela contamina a água e tudo que está em volta de onde ela caiu. E aí? O que isso tem para nós hoje? É que em ucraniano e em russo, Absinto se chama Chernobyl, onde explodiu uma usina atômica e tudo em volta foi contaminado, inclusive a água. Os lobos hoje estão nascendo com pele azul naquela região. Há uma mutação genética dos animais, tudo está sendo modificado naquela região, porque o absinto caiu. Chernobyl explodiu. E as pessoas disseram: presta atenção nos sinais. O Apocalipse disse que uma estrela chamada absinto ia fazer isso. Muito curiosamente, absinto em russo se chama Chernobyl, e foi onde explodiu a usina atômica. Tem um monte de filmes sobre isso aí. Filmes não cristãos, falando sobre o que aconteceu tecnicamente lá, vocês podem ver.
Será que nós estamos vendo os sinais do Senhor e não estamos dando conta disso? Então, assim, se arrependam, rasga o seu coração, o juízo está chegando e você não está prestando atenção. Eu quero abençoar, eu quero me arrepender desse mal que eu estou pretendendo fazer. Eu quero ser compassivo, mas você tem que rasgar o seu coração. Você tem que buscar o Senhor. Hoje, todo aquele que tem o Espírito Santo, aquele que recebeu o Senhor Jesus, estava pensando sobre isso, quando estava meditando nessa parte. Jesus disse para Nicodemos, que estava interessado em entender como era esse processo. Ele disse: é necessário nascer da água e do Espírito. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. E é interessante porque existem altas discussões sobre o seu direito, pode perder a salvação. Sim, olha, se você nasceu do Espírito, você pode matar o Espírito. A Bíblia diz que você pode calar ele. Olha, você pode manter ele quieto, mas não diz que você pode matar. Nós não temos condições de matar o Espírito Santo. Quando você nasce do Espírito Santo, você passa exatamente a promessa de Deus está sobre você. Você é nova criatura. O quão nova criatura você vai desenvolver ser depende das suas escolhas, depende do que você está se relacionando com Deus. Discutimos um pouco sobre isso na escola dominical. O diabo pode chegar para você: eu te conheço. Mas Jesus também me conhece. Ah, mas você é assim, assim, assim. Não, eu sou assim, não. Eu era assim. Eu sou nova criatura. As coisas velhas passaram. Eu falo feitas novas. Foram feitas novas pelo Espírito Santo que habita em mim. E Ele está agindo em mim, me transformando para ficar cada vez mais parecido com Jesus. É o que diz a Bíblia. Sou eu falo, não. Não é nenhum estudo sociológico, não. É a Bíblia que diz que o Espírito Santo vai nos fazer cada dia parecer mais com Jesus, se nós não o silenciarmos. Nós podemos sim realmente silenciar a ação de Deus na nossa vida, isso é uma escolha. Mas se nós tivermos com o nosso coração sintonizado, Senhor, me enche do Espírito, me usa, vem trabalhar na minha vida, eu quero ficar mais parecido com Jesus, aí as coisas mudam e você vai então ser alvo da bênção de Deus e não do juízo de Deus. A mensagem principal de Joel para hoje é um chamado urgente ao arrependimento sincero diante da soberania de Deus. Ele nos lembra que Deus age na história através de crises e de bênçãos para nos levar a Ele. A esperança reside que na sua misericórdia, na promessa do Espírito Santo, que já chegou, Ele capacita os crentes a viverem santamente, viverem em santidade e a testemunhar. Nós devemos testemunhar. A nossa vida com Cristo, ela já é um testemunho. Deus não quer nenhum agente secreto. Ninguém sabe que você é crente, né? Fica na sua aí, né? Não. Jesus disse isso de uma maneira muito interessante. A candeia foi feita para colocar no velador e iluminar a casa toda. Ela não foi feita para botar embaixo da cama. Você não põe a lâmpada toda escondida debaixo da cama. Você põe a lugar mais alta para iluminar tudo. Nós temos que iluminar a luz de Cristo em nossa vida e iluminar os outros. Então nós podemos e devemos testemunhar a presença do Senhor em nossa vida. O livro também alerta sobre o juízo futuro e a necessidade de se preparar para o dia do Senhor, que está chegando. Os sinais estão muito claros, está chegando. Quando eu estava na pandemia, quando começou a pandemia, havia um senhor, um crente, tá? O rapaz, ele trabalhava no terreno que eu tenho, né? Estava fazendo a limpeza e ele estava apavorado. Assim, é verdade que Jesus está voltando? Eu falei, não sei, mas Maranata, tomara que seja, né? Você está com medo? Eu quero que ele volte, não é isso que a gente quer. Ele estava preocupado, morrendo de medo que Jesus podia estar voltando. Só, mas medo? Eu quero que ele volte. Então eu vou ficar com medo de quê? Assim, Jesus está voltando. Você está com medo de quê? Eu quero que ele volte, você não quer não? Não foi isso que a gente acabou de tomar a ceia do Senhor até que ele venha? A gente não toma a ceia, fazer isso em memória de mim, até que ele venha, né? Disse o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 11.
fazer isso até que ele venha. Assim, estou cansado de tomar ceia, melhor vir logo, né? É esse o motivo? Eu quero que Jesus volte. Eu não tenho que ter medo, mas eu tenho que estar preparado. Eu preciso estar preparado, né? Então, há pessoas que se sentem assim, olha, se ele vier agora, talvez eu fique, né? Assim, então, você ainda não entendeu bem. Você tem o Espírito Santo no seu coração, você não tem que ter medo. Você não tem que ter medo. Não, mas e se eu não estiver bem? O que você significa estar bem? Se o Espírito Santo habita em você, você já tem o selo de Jesus, já tem o selo de Cristo. Não interessa se você está feliz ou está triste, se você está doente ou está alegre, não interessa. O que interessa é que se o Espírito Santo está em você, você já está preparado. Lógico que você pode estar mais bem preparado do que outros. Jesus pode dizer para você assim: entra no reino, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, disse Jesus. E para aqueles que enterraram o tesouro, enterraram o talento, assim, você foi um servo negligente. Mas vai entrar, você foi um servo negligente, né? É isso que você quer ouvir? Ou você quer ser elogiado? Isso é outra coisa, mas você tem o Espírito Santo. A preparação, e eu lembro bem, eu estive em uma das visitas que eu fiz a Israel, a trabalho, fui a passeio, estava se discutindo a situação da briga lá entre os palestinos e Israel, e alguém sempre pergunta qual a sua opinião a respeito, e a minha opinião não agradou a eles. Eu disse o seguinte: a resposta para esse problema está no seu próprio livro sagrado, 2 Crônicas 7:14. E eu gostaria de terminar a mensagem de hoje recitando isso, que eu gostaria que quem soubesse falasse junto comigo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Amém.